Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos os irmãos. Amém? Convido a abrirem as vossas Bíblias em 1 Coríntios, é o texto a qual nós iremos meditar, já foi lido. Queremos então trabalhar esta última parte do capítulo 1, a qual já foi iniciado também no último domingo. O irmão Luiz já vinha fazendo as exposições dos versos anteriores e hoje então encerraremos o capítulo 1 de 1 Coríntios para a glória do nosso Deus. Todos que encontraram 1 Coríntios capítulo 1, o verso 26, digam amém. Amém. Pois bem, irmãos, eu quero novamente fazer uma leitura deste texto e diz assim a palavra do Senhor Deus: Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. O verso 30 diz assim: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem gloriar-se, glorie-se no Senhor. Oremos mais uma vez. Se nós estamos aqui, Pai, é tão somente por uma causa de Cristo Jesus. Se nossas famílias estão de pé, é por causa de Cristo Jesus. Se esta igreja está de pé, é por causa de Cristo Jesus. Reconhecidos que nada somos e quão insignificantes somos, que o Senhor fale uma vez mais aos nossos corações, pela sua maravilhosa graça, que alcançou homens e mulheres que aqui estão, e aqueles que ainda não foram alcançados, que o Teu Espírito possa, conforme a Tua vontade, assim tocar esses corações, iluminar essas mentes e que possam arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Cristo. Suplicamos a Tua graça uma vez mais e misericórdia sobre nós. É assim que oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Poderíamos esta noite destacar aos irmãos, como um tema desta última perícope, desses últimos versos, a insignificância humana e a glória de Deus em Cristo Jesus. Toda vez que nós olhamos para a cruz de Cristo, e é muito bom nós termos um quadro, usarmos uma camisa ou algo, a logo da nossa igreja tem uma cruz vazia, Cristo não está mais na cruz, e nós achamos bonito e vem vários sentimentos em nossos corações. Mas uma das coisas que nós nos esquecemos é que a cruz não é uma nova estratégia, ou não é algo, como já foi pregado pelo irmão Luiz, para se mostrar como um simples objeto, mas a cruz de Deus em Cristo Jesus sempre vai destruir a sabedoria e o orgulho humano. Portanto, ao olharmos para a cruz também, além de lembrarmos da redenção do nosso Salvador, nós lembramos que nada somos e quão insignificante nós somos. Amém, irmãos? Ao olharmos para a cruz de Cristo, ao olharmos para esta cruz vazia, esta cruz manchada de sangue, isto nos leva e nos deve trazer à memória a nossa insignificância, porque nós só somos aceitos por Deus por causa da cruz de Cristo. Porque as nossas orações só são ouvidas por Deus por causa da cruz de Cristo e por aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta igreja só se permanece de pé por causa da cruz de Cristo, porque Cristo é quem governa esta igreja e sustenta esta igreja. Portanto, a cruz não é uma nova estratégia. Deus sempre encontra uma forma de destruir a sabedoria e o orgulho daqueles que se sentem alguma coisa, daqueles que são soberbos. E isto é a cruz de Cristo. Portanto, irmãos, sem humildade, nós não podemos nos aproximar de Deus.
Não podemos amá-lo de maneira suprema, nem testemunhar de uma forma eficiente a respeito de Cristo Jesus. Sem humildade não podemos amar, servir uns aos outros, nem liderar departamentos de uma maneira como agrada a Deus. Sem humildade não podemos nos comunicar apropriadamente e nem resolver conflitos. Sem humildade não podemos lidar de uma forma responsiva e sábia com questões de demonstração de disciplina ou questões que precisam ser tratadas. Sem humildade não podemos, de certa forma, resistir em especial a mesmo também de uma forma, quando nós falhamos uns com os outros. Sem humildade nós não vamos permanecer de pé. Por isso, irmãos, quando nós confiamos mais em nós do que na graça do nosso Deus, a nossa mão, os nossos corações, as nossas vidas se tornam um depósito de ego, um depósito de orgulho, um depósito de soberba, um depósito da sabedoria do homem, e Deus humilha isso através da cruz de Cristo. O grande problema dos irmãos em Corinto, que estava acontecendo e já vem sido pregado aos irmãos, era que os crentes desta igreja, eles tinham a tendência de ser orgulhosos, e às vezes se unfavam, ou às vezes se achavam como não deveriam se achar. Os coríntios tinham uma tendência de ficar inchados e cheios de soberba, e se você pode acompanhar comigo o capítulo 4 de 1 Coríntios, o verso 6, vamos folhear aí as nossas Bíblias. O capítulo 4, o verso de número 6 diz assim: irmãos, aplique essas coisas. Capítulo 4, verso 6 diz assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por causa de vós, para que aprendeis por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho ou de soberba em favor de um contra o outro. Ainda no capítulo 5, verso de número 2, pode olhar mais um pouquinho à frente, como Paulo está mostrando que esses irmãos estavam caminhando de uma forma errada. Diz assim, capítulo 5, 1 Coríntios, o verso 2: estais cheios de arrogância, não deveis, pelo contrário, lamentar e expulsar de vosso meio quem cometeu isso. E ainda Paulo vai no capítulo 8, se você pode ir comigo, capítulo 8 de 1 Coríntios, o verso 1 diz assim: quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Os irmãos desta igreja de Corinto estavam orgulhosos, soberbos, por conta das filosofias daquele tempo, como já foi pregado. Mas uma das coisas que Paulo começa a destacar é que o Evangelho não deixa espaço para soberba, para vaidade humana. Como Paulo lida com esta questão, e é isso nós conseguimos olhar, e se você pode voltar agora para a estrutura de capítulo 1, versículo 26, Paulo lida desta questão com os irmãos, terminando o capítulo 1, de o verso 26 ao 31, da seguinte forma: mostrando para eles que eles são, mostrando o imerecimento e a insignificância humana. E isso nós conseguimos ver do verso 26 até o verso 29. E em segundo lugar nós conseguimos ver como Paulo resolve esta questão, mostrando a centralidade de Cristo e a glória de Deus. Por isso, irmãos, este texto esta noite também nos traz a memória de que o reino dos céus, ou a igreja de Cristo, neste lugar, é um lugar para homens e mulheres pobres de espíritos. É um lugar para homens e mulheres humildes de espíritos, que entendem a sua fragilidade, que entendem a sua insignificância diante da cruz. Se você pode comigo abrir Mateus capítulo 5, por gentileza, quero ler com vocês as bem-aventuranças, e são as bem-aventuranças bem conhecidas de todos nós. E o que está escrito em Mateus capítulo 5, é o retrato da vida do cristão, como deve ser aqueles que seguem a Jesus e caminham servindo ao Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, lerei o versículo 1 até o verso de número 11, que diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, e havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. O verso 7 diz ainda: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. O verso 8: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ainda vou até o verso 12, diz assim: alegrai-vos, exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Destaco então o verso de número 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E ainda o verso 5, bem-aventurados os humildes, pois esses herdarão a terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra é um lugar de homens e mulheres que são pobres de espíritos, que são e reconhecem que são insignificantes, mas diante da cruz de Cristo entendem a sua insignificância e entendem o sentido da sua vida mediante a cruz de Cristo. Por isso Paulo está tratando com esses irmãos e encerrando, depois de vir falando da sabedoria de Deus, como confunde a sabedoria do homem, e assim nós vamos ver nos decorreres dos versículos mais à frente. Mas eu lembro de uma citação de um pastor norte-americano chamado John MacArthur, que a cruz esmaga completamente o orgulho do homem, a insensatez do homem, a soberba do homem. A cruz, esta cruz que você vê no logo da igreja, a cruz que você usa para enfeitar a sua tela de computador ou uma corrente que você usa, ela esmaga o meu, o seu, o nosso orgulho, a nossa soberba e nos mostra quão insignificante nós somos. Porque a salvação não depende de nós, a salvação não é por méritos do homem, mas tão somente daquele homem perfeito que é Cristo Jesus, e nele nos agarramos, e nele nós estamos firmados, e nele assim vamos permanecer perseverantes até o fim. Amém, irmãos? Desta forma então podemos descansar nesta verdade, como nós vimos então no último domingo, o irmão Luiz, que havia pregado falando o poderoso e sábio escândalo do Evangelho, mostrando a insensatez dos que se consideram sábios, e ele trabalhou o verso 18 ao 20, e mostrando a sabedoria de um Deus considerado insensato, do verso 21 ao verso 25, mas eu quero então trabalhar dois grandes pontos esta noite com os irmãos, e assim caminharmos para a nossa conclusão e encerramento desta exposição. Em primeiro lugar, a cruz mostra o imerecimento e a insignificância humana. E se você pode se atentar ao verso 26, Paulo está relembrando, Paulo está trazendo novamente na mente desses irmãos que estavam cheios de vaidade, que estavam cheios de si. Paulo corrige o problema da vaidade humana, mudando o foco desta vaidade para a glória de Deus em Cristo Jesus. Se você olhar o verso de número 26, Paulo está dizendo: olha, peraí, vocês precisam observar a vossa vocação, o vosso chamado. O Senhor não os chamou por causa de quem eram, mas a respeito disso, porque esses irmãos, assim como nós que estamos aqui, eles eram terríveis pecadores. Se você pode aí, 1 Coríntios capítulo 6, o verso 9, 10 e 11, se você pode ler comigo, diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus.
E aí Paulo escancara no verso 11, mostrando quem eles eram. Alguns de vós eram assim, mas fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Paulo então está trazendo no verso 26 e colocando esses irmãos de 1 Coríntios no seu devido lugar. Olha só quem eram vocês, terríveis pecadores, insignificantes, eram nada diante de Deus, mas por causa do Evangelho que assim alcançou o coração de vocês, agora vocês estão querendo se achar diante do Senhor, ou vocês estão querendo se afirmar como algo que é maior do que Deus. Então Paulo está Paulo está colocando esses irmãos no devido lugar e lembrando a eles que o Senhor não chamou eles por causa de quem eles eram, mas a despeito disso, por causa da sua graça, da sua misericórdia que nos alcançou. Irmãos, se Deus fosse me chamar e te chamar por causa de quem nós éramos, nós estaríamos perdidos. Porque não foi a minha condição e nem a sua condição. Porque as nossas condições eram distantes do Senhor. Mas a graça nos alcançou. Aonde o pecado foi, a graça superabundou, nos alcançando, nos trazendo a verdadeira vida em Cristo Jesus, e Paulo está assim reafirmando isso com esses irmãos. Mas o interessante é que quando Paulo, por meio do Espírito, inspirado pelo Espírito, mostra que Deus inverte os status humano, Paulo apresenta 3 elementos, não muito sábios, não muito poderosos e nobres, e depois no verso ainda 27 e o verso 28, Paulo trata isso de uma forma mais clara, mais coesa, conforme nós vamos ver mais à frente. A maior parte dos cristãos em Corinto eram de originário de classe baixa, da classe baixa da sociedade, mas Paulo usa de uma maestria, dizendo não foram nem muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, porque a igreja havia aqueles que tinham poucas aquisições, aqueles que tinham as outras elevadas aquisições financeiras, mas o Evangelho nos coloca todos dobrados, de joelhos dobrados, todos de uma forma igual diante do Senhor. Mas Paulo então está usando e dizendo, olha, não foram muitos sábios, não foram muitos poderosos e nem muitos nobres, dizendo que havia sim na igreja de Corinto esta mescla de irmãos que haviam tornado ricos em pouco tempo, eram de classe mais alta, mas outros de classes mais baixas, mas Paulo está dizendo, olha, todos são um diante da cruz de Cristo. Quem éramos antes de sermos alcançados pela graça? Quem éramos eu e você antes de sermos alcançados, descermos ao batismo? De pecadores fomos feitos filhos de Deus, de condenados fomos feitos justificados em Cristo Jesus, de insignificantes, de ovelhas sem pasto, sem direção, hoje nós temos uma direção e sabemos para onde nós estamos indo. Encontramos o verdadeiro sentido para as nossas vidas. Enquanto muitas pessoas estão buscando o sentido para as suas vidas dentro do seu coração ou nas coisas aí fora, Paulo está então apontando para a sabedoria de Deus, que assim por meio da cruz de Cristo nos alcançou, e louvado seja o Senhor, mostrando para esses irmãos quem eles eram, e ainda por meio de Cristo agora são filhos de Deus, antes debaixo da ira, agora debaixo do amor, tendo esta relação com o Senhor por causa de Cristo Jesus. Vale a pena destacar mais uma vez, que eu já disse aos irmãos, isto aqui entra no aspecto doutrinário que a igreja precisa entender, que é Deus só ouve a oração daqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o que isso tem a ver, pastor? Eu não sei quem aqui não está em Cristo Jesus esta noite, mas eu quero te dizer que o seu culto, que a sua oração não é aceita se você não estiver em Cristo Jesus. Porque diante de Deus você está debaixo da ira do Senhor, você é insignificante. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas em Cristo Jesus nós fomos aproximados. Você pode estar aqui para ouvir o Evangelho, isso é bom que aconteça, mas a nossa vida só tem sentido em Cristo Jesus. Amém, irmãos?
A nossa vida não tem sentido quando vamos viajar na Europa, quando vamos viajar ou vamos ter a nossa conta bancária. Isto tudo é insignificante diante do Senhor. A nossa vida só tem sentido diante de Cristo Jesus. E era isso que Paulo estava a tratar, a insignificância do homem e a glória de Deus em Cristo Jesus. E ainda Paulo trabalha agora no verso 27 ao verso 28 e 29, relembrando os crentes da igreja de Corinto, o motivo a qual Deus os chamara. Paulo lembra os coríntios da razão que foram chamados. Paulo está dizendo que Deus escolheu as coisas mais loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas mais fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você pode notar o verso 26, há três momentos que Paulo destaca: não foram muitos sábios, nem muitos poderosos e nem muitos nobres. Aí no verso 27 e 28, ele contrapõe isto dizendo, não foram muitos sábios. Aí no verso 26, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar a sabedoria deste mundo. E ainda no verso 26 ele diz, não foram muitos poderosos. Mas no verso 27 ele diz, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Se você pode caminhar ainda no verso 26, voltar novamente os seus olhos, não foram muitos nobres. E ele termina no verso 28 dizendo, e ele escolheu as coisas insignificantes no mundo para desprezar do mundo. Escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir as que são. Deus escolheu o tolo, o fraco, o humilde, o desprezado, para ressaltar o orgulho do mundo, o mundo a qual nós estamos falando, este sistema, este mundo a qual jaz no maligno. Deus escolheu as coisas mais fracas para confundir as poderosas. O mundo perdido admira o berço de ouro, o mundo perdido admira o status social, o sucesso financeiro, o poder político, o reconhecimento social, mas nenhuma dessas coisas pode recomendar a Deus ou nos garantir vida eterna. Paulo está dizendo que essas coisas são passageiras, e que as pessoas do mundo dão valor diante de Deus não valem de nada. Elas dão valor a um berço, a um nome de família, outros dão valor ao lugar que mora, a faculdade, o curso, a posição, diante da sociedade, essas coisas que o mundo ama valorizar. Paulo está dizendo que Deus não dá valor em nada disso. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque nós muitas vezes cristãos, e a minha esposa, cadê a minha esposa? Ela deve estar para lá, mas eu sempre falo para ela uma questão, quero ter 2 filhos, e que sejam homens, e que sejam missionários, e que vão pregar o Evangelho, porque realmente muitas vezes os pais estão preocupados que os seus filhos sejam doutores, médicos, mas pouquíssimos estão preocupados com aqueles que vão preparar os seus filhos para pregar o Evangelho. Irmãos, nós precisamos estar atentos a isso, aonde está o nosso coração. Paulo está dizendo que as coisas que o mundo dá valor diante de Deus, nada são. Eu já ouvi uma vez, quando estava para vir a pastorear esta igreja, você vai para aquela igreja, canto de bairro, não tem asfalto, aquela igreja pequenininha, você vai sair daqui de uma igreja quase no centro da cidade. Irmãos, Deus não nos dá valor a essas coisas. Deus pega igrejas que podem ser insignificantes aos olhos desta cidade e pode transformar em agências no reino dos céus, pregando o Evangelho com fidelidade, usando a vida de homens e mulheres que reconhecem a sua insignificância nesse lugar e estão diante da cruz de Cristo, olhando para o Evangelho, olhando para a Santa Palavra, permanecem assim firmados em Cristo Jesus. Você crê nisso, meu irmão? É por isso que nós estamos aqui, enquanto as pessoas muitas vezes querem nos chacotar, querem tirar sarro, nós sabemos que o mundo dá valor para Deus são insignificantes. Por isso, irmãos, enquanto o mundo valoriza um berço ilustre, valoriza nome de família, essas coisas, Paulo está dizendo no verso 27, Deus escolheu as coisas mais absurdas.
Irmãos, façam um exercício agora, neste momento. Quem era você antes de conhecer a Jesus Cristo? Você consegue, irmãos, em um momento aqui parar e refletir? Eu vou até parar de falar, mas eu quero que você reflita, puxe a sua memória. Quem era você antes de Jesus Cristo? Quem era eu e você, irmãos? Quem éramos? Desprezíveis, andávamos vagando de um lado para o outro, colocando a nossa esperança em dinheiro, colocando a nossa esperança em amores passageiros, colocando a nossa esperança em status, colocando a nossa esperança em posses. Quem éramos? Hoje nós temos tudo o que realmente importa e que tem valor diante de Deus, que é Cristo Jesus. Paulo está dizendo que Deus não dá valor às coisas que o mundo dá valor. Deus escolhe as coisas que nada são para envergonhar as que são. Deus não permite que ninguém se vanglorie. Assim ele termina no verso de número 29, para que nenhum mortal se glorie na sua presença. A vanglória, para que ninguém se ensoberbeça, para que ninguém se sinta alguma coisa. Lembra que nós olhamos dos primeiros versos do capítulo 1, a graça de Deus é quem forma a igreja, é quem sustenta a igreja e é quem guarda a igreja até o último dia. Portanto, Deus não permite que ninguém se vanglorie em sua presença. Conforme o texto que nós lemos em Isaías, que nós vamos ler mais à frente, em Isaías vai deixar bem claro para os irmãos que por mais que o mundo está caminhando, achando que sabem de alguma coisa, mas no último dia, no dia do juízo final, e quando aquele dia será de alegria para aqueles que estão em Jesus, será de terror para aqueles que não estão em Jesus. Por isso, irmãos, a vaidade, a soberba do homem, como vai dizer Jonathan Edwards, é a porta pelo qual o diabo entra no coração do homem. Não se sinta nada, não se soberbeça, mas antes reconheça a sua insignificância diante da cruz de Cristo e volte-se para Ele. Não pode haver humildade aonde orgulho, aonde impera a soberba. Não pode haver humildade e quebrantamento de espírito aonde há altivez no coração, aonde há soberba nos corações. Por isso então Paulo está assim, encerrando o verso 29, dizendo, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. E agora, para caminharmos e encerrarmos o verso 30 e 31, Paulo traz verdades fundamentais. E em terceiro lugar aqui, em segundo lugar, Paulo relembra os coríntios a herança deles em Cristo Jesus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Diz o apóstolo, a salvação é toda pela graça, e por isso não podemos nos gloriar em homens, ainda que sejam homens como Paulo, Pedro, Apolo. Jesus, o verso 24, é a sabedoria de Deus, e a nossa sabedoria, ela não é de nada diante do nosso Deus. Portanto, irmãos, é Ele a quem abre Jesus Cristo as cortinas para entendermos realmente o sentido da vida. Se não olharmos para esta vida pelas lentes de Jesus Cristo, não entenderemos assim o significado. Jesus nos revela Deus, e Ele é o Filho de Deus, a qual nos leva a estabelecer a paz novamente com o Senhor. De igual forma, Jesus, e aí Paulo vai dizer no verso 30, a qual da parte de Deus para nós se tornou uma sabedoria. Toda fonte de sabedoria está em Jesus Cristo, toda fonte de justiça está em Jesus Cristo, a santificação e redenção estão em Cristo Jesus. Por meio da fé em Cristo Jesus, você é justificado e declarado livre da culpa do pecado diante do tribunal de Deus. A justificação é uma doutrina central, a qual, se a igreja não proclamar, não professar, ela estará perdida, porque a justificação, nós somos tornados justos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. E ainda vai caminhando a sabedoria, por mais que o homem tenta achar-se sábio diante do Senhor, mas Cristo Jesus é a sabedoria de Deus, e é nele que está toda a sabedoria. E finalmente também
Jesus é aquele, conforme ele termina no verso 30, santificação e redenção, porque nós estamos neste processo, e aqueles que assim perseverarem até o fim, não dependendo dos nossos méritos, porque não é por causa da nossa perseverança que nós somos salvos para a perseverança, e por meio da santificação e redenção, a qual nós esperamos no último dia, a qual nós seremos libertos deste corpo, a qual ainda é corruptível, a qual nós estaremos um corpo de glorificação, estaremos com o Senhor para todo sempre, e isto tudo está em Cristo Jesus. Portanto, Paulo então reafirma a herança que nós temos em Cristo Jesus, não se baseia nas coisas deste mundo. Vemos aqui ainda no verso 30, em 3 tempos, Paulo está dizendo, nós fomos salvos porque Jesus é a nossa justiça, fomos justificados. O tempo passado fomos justificados, o tempo presente estamos caminhando na santificação, porque Jesus é a nossa santificação, e Ele é a qual nós devemos caminhar nos seus passos, e o tempo futuro, a redenção final dos nossos corpos, nós seremos salvos, porque Jesus Cristo de fato é a nossa redenção, e aguardamos este dia, a qual o nosso corpo será redimido da presença, do poder do pecado, tudo isso por causa de Cristo Jesus. A insignificância humana e a glória de Deus em Cristo Jesus nos coloca de joelhos e nos humilha e nos leva a ter um coração quebrantado diante da cruz de Cristo. Quero assim, então, irmãos, caminhar e encerrar fazendo aplicações e conclusão. Paulo está relembrando os irmãos em Corinto a quem eles haviam sido. Paulo está trazendo, conforme falamos no primeiro ponto, quem éramos antes da graça de Cristo nos alcançar. Quem éramos? E ainda somos terríveis pecadores, que carecem das misericórdias de Deus todos os dias. Lamentações de Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não for a misericórdia do Senhor sobre esta igreja, sobre o meu casamento, sobre o seu casamento, sobre as nossas famílias, sobre a sua vida, meu irmão e irmã solteira que aqui está, nós estaremos perdidos. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e nós estamos neste processo de santificação, lutando contra as nossas inclinações, contra as nossas paixões carnais, e isto assim deve nos levar à dependência do Senhor. Por isso, você possa refletir esta noite ao sair daqui, o que a graça de Deus por meio de Cristo Jesus fez no seu coração. Paulo ainda relembra o motivo. Qual era o motivo? O motivo de que Deus assim o chamou. Deus escolheu as coisas mais insignificantes para confundir as que se acham significantes. E o motivo de nós estarmos aqui não é para satisfazer o meu desejo, o seu desejo, satisfazer a minha família ou a sua família, mas é para glorificar ao Pai. Jesus Cristo, como nós sabemos que nem eu e você somos o centro da salvação, mas Jesus Cristo ao pisar nesta terra, Jesus Cristo mesmo sendo Deus, sendo um homem também, ao pisar nesta terra ele tinha uma missão: glorificar ao Pai. Este é o principal objetivo, e Paulo termina dizendo claramente isto: quem gloriar-se, glorie-se nisto, glorie-se no Senhor. O próprio Cristo Jesus não estava aqui para satisfazer as suas vontades, ele sendo homem, que fique claro, porque também ele é 100% Deus, mas sim para glorificar ao Pai Todo-Poderoso que estás nos céus. Portanto, irmãos, o motivo de nós estarmos aqui era para glorificar ao nosso Deus. O mundo olha para a igreja e vê a comunidade dos santos reunida, e isto confunde a sabedoria destes homens aí fora, dos filósofos, daqueles mundanos, confunde os sofismas, confunde aqueles que se acham poderosos, porque, irmãos, aquilo que o mundo dá valor, nós sabemos que diante de Deus de nada vale. E em terceiro e último lugar, Paulo relembra que, sendo insignificantes, hoje nós somos co-herdeiros de Deus por causa de Cristo Jesus. Não tínhamos nada e não somos nada, mas por causa de Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros desta
redenção, desfrutamos destas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E que você possa enxergar esta noite que tudo que temos e somos, como igreja, famílias, é por causa de Cristo Jesus. Éramos insignificantes, sem destino e sem direção. Embora eu quero só usar um exemplo, como a providência de Deus abençoa a vida do povo do Senhor. Eu tenho certeza que muitos aqui começaram andando de bicicleta, pegando um ônibus, e pela graça de Deus e providência divina, você conseguiu comprar um carro, comprar uma moto. Ou se você ainda está de bicicleta, glorifique ao Senhor, porque a providência por meio de Cristo Jesus de Deus chegará à sua vida. Mas se você também não conseguir, louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, que Deus cuida da sua igreja, do seu povo, e isto mediante a Cristo Jesus, mediante a cruz de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, eu quero declarar aqui uma oração escrita pelos irmãos de um ministério chamado Reformai, e quero que você se atente à leitura desta poesia, e após isso nós iremos orar. Com muita atenção, convido aos irmãos a ouvirem o que diz esta poesia. Ó maldita cruz do meu Senhor, tu ecoas tão grandes bênçãos em meu favor. Ó aparente brado de derrota, tornastes o meu consolo, minha rota. Ó amarga dor do Cristo, és para mim doce e eterno riso. Ó angústia do homem perfeito, deste-me fartura sem defeito. Ó solidão do pobre Nazareno, uniste-me ao inabalável amor ferrenho. Ó suor sanguinário, foste para minha alma um verdadeiro inário. Ó sangue carmesim, purificaste um pecador como a mim. Ó treva que lhe encontrou, aparte-se de mim, a morte se encerrou. Ó amado Senhor Jesus, não há amor igual ao da cruz. Ó vida desprezível do pecador, redimida fostes, agora viva para Deus, Senhor. De insignificantes, fomos chamados à mesa de Cristo. Estamos aqui para viver para o nosso Senhor. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, mediante a Cristo, nós nos achegamos a Ti, com palavras de oração esta noite, reconhecendo que nós somos tão insignificantes, mas a Tua cruz, Cristo Jesus, nos alcançou e nos deste sentido para o nosso viver. Éramos pecadores, distantes da glória de Deus, distantes do Senhor, fomos feitos filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus. Sustenta, meu Pai, a cada coração dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, dos irmãos do Teu povo, da Tua igreja neste lugar, que o Senhor possa sustentar e guardar para o Teu louvor e para a Tua glória. Que possamos reconhecer, ao olharmos para a cruz, a nossa insignificância, sabendo que toda soberba, todo orgulho, toda altivez, todo sentimento humano que não glorifica o nome do Senhor, caia por terra diante da cruz de Cristo Jesus. Nada temos, nada somos, mas o que temos e somos hoje é por causa de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por sua graça que nos alcançou. Guarde e sustenta os lares, a igreja, e que possamos assim caminhar como Teu povo neste lugar. Embora sendo uma igreja que muitos podem achar desprezível, pequena, mas que aqui possa reunir-se um povo fiel às Escrituras, que adora o Senhor em espírito e em verdade, que ama uns aos outros, que proclama o Evangelho, o santo Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que caminhe na sã doutrina, que confunda a sabedoria desse mundo, que confunda a sabedoria das megas igrejas que se acham alguma coisa,
que o Senhor reúne neste lugar, ó Pai, pecadores insignificantes, homens e mulheres, mas que reconhecem que diante da cruz de Cristo somos feitos filhos para o louvor de Deus Pai. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.